aqui e perdi o celular. Ah, acho que pouquíssima gente conhece. Pega para mim, cara. Pouquíssima gente conhece a irmã Miriam. Ela é lá do nosso tempo do Brás. Ela mora em Atibaia agora. E ela tá com câncer no pulmão. Deixa eu ler aqui. Que deu nos 2 pulmões. Deixa eu ver aqui certinho. O câncer da Miriam não está amarrado em nome de Jesus, não é dela. Mas o que está lá, está nos 2 pulmões, é maligno e é invasivo. Amanhã iniciará a quimioterapia, pois não poderá fazer cirurgia. Então, para a gente orar por ela, pela dona Miriam no culto. Se você não conhece, mas uma mulher de Deus, muito amorosa. Eles congregaram com a gente no comecinho da igreja, né, pastor? Eles foram lá no comecinho da igreja. Então, nós vamos erguer nossas mãos, nós cremos no milagre do Senhor. Então você vai clamar aqui, se você lembrar em casa, ore pela dona Miriam, tá bom? Pai amado, em nome de Jesus, recandarabaxei, arabalabás. O Espírito Santo está nesse lugar, irmãos. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar, o nosso amado Jesus está nesse lugar. E quando o Senhor Jesus passa nos lugares, nada fica igual. Com ele fica um rastro de poder, um rastro de milagres, um rastro de cura. Esses sinais acompanham aqueles que creem no Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora interceder pela nossa irmã Miriam, Senhor. Não tem sentença médica, não tem malignidade nem enfermidade que resista ao teu nome, Jesus. Então, em teu nome nós clamamos. Cura tua serva, Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, nós damos uma ordem que essas células doentes, que esse câncer retroceda, que todas essas células entrem em remissão e a cura do Senhor se manifeste e que o corpo dela seja um lugar para operação dos teus milagres e a vida da dona Miriam seja um testemunho do poder de Deus. Nós clamamos pela tua cura completa na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Paz, igreja, só vou entregar um versículo que o Senhor me deu quando estávamos no louvor, a honra e a glória. Está em Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Eu convido os irmãos a abrir, por favor, a Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18, versículo de número 6. Segunda Reis, capítulo 18, versículo de número 6. Achamos? Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, e para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Está falando do rei Ezequias, e eu queria dizer algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração nesses dias, lendo esse texto. E Deus tem falado muito forte comigo algumas coisas, tem me feito lembrar algumas coisas, e eu queria compartilhar com os irmãos. Diz que o Ezequias se apegou ao Senhor. Nós sempre comentamos aqui, culto de jovens, culto de domingo, culto de quinta, que houve um dia, principalmente na minha vida, e posso dizer que pelo testemunho da Glaucia, mesmo dia à noite, houve um culto que foi um culto divisor de águas das nossas vidas. Quando eu costumo dizer que aceitar Jesus, eu fiz uma oração meio sem entendimento. Acredito que Deus aceitou aquele dia a minha oração.
E eu orei e disse, eu quero Jesus, e alguém disse, você quer ele? Eu disse, eu quero. Mas eu acredito que a minha conversão, o meu me apegar com Deus, foi naquele dia. E eu me lembro que eu fui liberto naquele dia instantaneamente. E aconteciam umas coisas muito loucas comigo, que era, eu saía da igreja tão carregado de Deus, tão assim, pisando em nuvens, que às vezes eu encontrava meus amigos na rua, em vez de eu falar boa noite, eu falava paz do Senhor. Em vez de eu falar alô no telefone, eu falava aleluia. De tanta glória que Deus estava colocando no meu coração, era um negócio muito louco. E eu me apeguei ao Senhor. E Deus sempre fez promessas para a minha vida. Era incrível, desde 1994 eu recebo promessas. Eu estava me lembrando esses dias que quantas vezes a Bíblia diz que você pode profetizar pela fé. Então você não está vendo nada, mas você profetiza. Quantas vezes eu ia no monte do Cocaia e dizia em nome de Jesus e começava a bombardear o céu de profecias, de revelação, e dizia, Deus, eu quero fazer isso, Deus, eu quero fazer aquilo, me ajuda a viver assim. E eu ia no escudo, Deus dava profecia, Deus dava revelação. E eu quero dizer aos irmãos, em nome de Jesus, que hoje eu posso dizer a vocês que eu vivo um tempo onde Deus está cumprindo as profecias dele. Quero dizer algo a você. Minha vida, às vezes, deu uma virada, e todo mundo já sabe o que aconteceu comigo. Mas Deus sempre colocou, desde que eu me conheço como crente, Deus sempre me colocou um desejo imenso, um desejo desesperador de viver por missões, de amar missões. Eu quero dizer para vocês que nós estamos em 2017 e esse sentimento continua crescendo na minha vida. E hoje eu vejo Deus cumprindo promessas. Eu quero dizer que tudo isso começou quando eu me apeguei ao Senhor. Quando nós nos apegamos ao Senhor, Deus coloca os projetos dele no coração. Mas sempre tem uma pergunta que as pessoas me fazem. E talvez você pense nisso, talvez você nunca perguntou para mim, mas talvez você já teve vontade de perguntar, ou talvez nunca teve, mas muita gente já me perguntou, José, você não vai mais casar? E eu digo, não, eu quero me apegar ao Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero viver para o Senhor, viver em consagração para Deus, deixar Deus queimar minha vida, deixar Deus viver e me usar do jeito que Ele quiser. Eu quero viver exclusivamente para Jesus. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero ir aonde Deus quer que eu vá. Eu quero que Deus me leve aonde quer que Ele leve. Então a minha vida, ela é consagrada ao Senhor Jesus para Ele fazer o que Ele quiser, porque a minha vida é dele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ezequias se apegou a Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele logrou grande êxito por onde ele quer que ele fosse. Eu quero dizer aos irmãos que um dia eu quero escutar isso na minha vida e da sua. Que porque nós nos apegamos ao Senhor, nós logramos bom êxito onde a gente vai. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Salmo 116. Nós devemos amar o Senhor por quem Ele é, mas olha só o que diz também o Salmo 116. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Diga então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Esses dias a gente tem enfrentado algumas lutas familiares na área de saúde. Meu irmão, é só o que eu trouxe para a igreja orar. Mas eu lembrei desse texto que o Senhor, no verso 3, laços de morte me cercaram, mas o Senhor nos livra dessas coisas. Meu irmão Fernando trata de hipertensão já tem 4 anos, ele só tem 38. E recentemente ele estava com a pressão ficando muito alta e foram investigar. E ele parou foram ver que ele estava com problema no rim. Mas o ponto
que aqui também diz no verso. O Senhor vela pelos simples. O Senhor cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Tem coisas que depois a gente percebe, né, Jamie, que Deus fez, e a gente dá glória a Deus, e tem coisas que a gente nem sabe, a gente só vai saber no céu, que o Senhor nos livrou e nos guardou. E ele foi parar num hospital, como diz o meu irmão, que era um açougue. E muito ruim o hospital. E para eu cortar bem a história, se quiser depois eu te dou algum detalhe no particular. Mas chegando nesse hospital que ele ficou internado, o enfermeiro entrou em contato conosco. E ele viu a idade do meu irmão na ficha e ele falou assim, se eu fosse vocês e se fosse meu irmão, eu tirava ele daqui. Porque chegou um caso clínico igual ao do meu irmão 3 semanas antes. E porque não conseguia transferência, o hospital não tinha todo equipamento, o cara foi piorando e veio a óbito. Se ele ficar aqui, vai ficar pior. Então, por causa dessa palavra do enfermeiro, nós tivemos coragem de tirar o meu irmão do hospital ruim e pôr num menos pior, mas o meu irmão está na mão de Deus, então a gente está confiante no que o Senhor está fazendo. Mas o Senhor tem guardado. E Jesus, ele continua falando conosco, mas tem vezes, irmãos, que a gente precisa dar ordens para a nossa alma. Lembra o Salmo 42, que ele fala assim, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. É como se você colocasse o espelho. Espera, Glaucia. Espera, Priscila. Espera, Rose. Espera, Shen. Espera em Deus, porque você ainda vai louvá-lo. E aqui no verso 7 ele fala, volta minha alma ao teu sossego, porque Deus, o nosso Senhor, tem sido generoso para contigo. Você não vai descansar porque você vai, deixa para lá. Você não vai descansar porque, não tem mais nada o que fazer, vamos ver o que acontece. Você vai descansar porque o nosso Deus é bom, é fiel, tem sido generoso conosco, sempre foi e vai continuar sendo fiel na nossa vida. E é por isso que a nossa alma pode descansar. É claro, irmãos, que tem coisas que você precisa fazer, tem coisas que você precisa ir atrás, fato é. Mas aquilo que não está nas tuas mãos, coloque na mão daquele que é poderoso para resolver. E nisso a nossa alma descansa, porque o nosso Deus é generoso, ele não é mesquinho, ele não fica controlando. Olha, para esse dia de hoje eu só vou dar para a Cleusa uma bênção, porque eu preciso guardar bênçãos para ela amanhã. O nosso Deus é generoso, ele tem abundância de bênçãos, abundância de vida, e é por isso que a nossa alma descansa, porque ela descansa nele, não no cuidado das pessoas ou na falta de cuidado das pessoas, mas nós podemos confiar as nossas emoções, a nossa vida, o nosso futuro, os nossos sentimentos na mão daquele que é fiel e generoso. O Senhor é generoso. O Senhor nos ama profundamente e Ele se alegra com a tua alegria e com a alegria de quando você recebe algo da mão dEle. Eu não sei como você é quando você dá um presente para alguém. Eu não sou mãe, mas vocês que são mães e pais, ou você que gosta de dar presente para as pessoas, você não vê a hora de ver a pessoa abrindo presente e ver a cara de felicidade dela. Comprei para o meu sobrinho uns carrinhos de 4 anos. Ele olhou, mais um para colação. Comprei um monte de massinha, R$ 10 a caixinha. O menino ficou o dia inteiro brincando. E é uma alegria quando você acerta o presente. E Deus não é aquele que vai na tentativa e erro, porque Ele conhece você. E mais do que aquilo que você quer, Ele sabe o que você precisa. E Ele vai te dar aquilo que você precisa. E nesse ponto, Ele também é generoso para te dar em abundância, Pedro. Para nos dar em abundância aquilo que nós queremos, mas especialmente aquilo que nós precisamos. Obrigada, Jesus, pela sua generosidade. Nós estamos aqui esfregando as mãos para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Não está dando choque. A paz, irmãos. Esse mês de maio nós teríamos um trabalho que foi cancelado por falta de recursos da entidade e também de não ter conseguido fazer captação. Alguma coisa, então pensei que ia cancelar todo o ano, não. Ficou para o segundo semestre e vou ter que ir atrás, glória a Deus. Mas aí, essa noite,
comecei a verificar todas as coisas, todas as tendências. A única entrada que eu tenho é na minha aposentadoria. E ontem foi 3 de maio. Não sei que horas era, eu descobri, fui ver minha conta, que tinha restado da minha aposentadoria no dia 3 de maio era R$ 1,28. Toda essa fortuna. Porque são impostos, luz, água, está tudo programado para, e o banco já bloqueia. Aí eu olhei aquilo e falei, bom, tem especial. Falei, bom, se eu conseguir chegar até junho, todo mês com a aposentadoria entrando, mas o que eu vou fazer? Não tem nada para fazer. Eu olhava assim no computador, olhava assim. Aí eu falei, o senhor vai cuidar disso. 7h15 da manhã, eu veio uma mensagem do meu sobrinho, difícil entrar no Facebook, mas eu fui lá. Aí um colega fazendo divisão, etc. Aí eu olhei, vai ver o link. Eu falei, então manda, o que será esse link? Manda, que vai para o Facebook. Aí eu fui procurar, vai no celular. Aí fez um barulhinho. Eu fui lá ver o celular. Aí fui ver nas mensagens. Naquele momento veio a informação que havia sido feita uma transferência bancária na minha conta do Banco do Brasil. E resultado, entraram R$ 2.000. Glória a Deus. Foi minha cunhada, ela está na Inglaterra. E ela, no tempo que mamãe precisamos todos, ela auxiliava assim, ia para o supermercado, ela comprava alguma coisa que eu comprava, ela pagava. Eu percebi que se eu não parei de fazer compra junto com ela, porque ela não deixava eu pagar. Então, para não dizer que eu não comprava alguma coisinha e ela pagava. Foram 15 anos assim, nem R$ 1. Agora, do nada, não é do nada. Vou chegar até o fim do mês, vou conseguir chegar usando especial, uma parte. Estou correndo com alguns trabalhos. Hoje eu fiquei sabendo que entraram mais 2 inscrições, então alguma coisa eu vou receber, estou prestando serviço, e é assim que eu faço. É assim, mas foi assim no horário. Eu falei, bom, eu não tenho o que fazer. Engraçado que eu olhei o horário, 7h15. Fui ver, era a informação de que haviam depositado, transferido, porque ela também é conta do Banco do Brasil. E glória a Deus. Glória a Deus. Hoje passamos uma tarde ótima lá na casa da dona Josefa, mãe do Péricles. E nós não só oramos, mas foi realmente uma tarde muito boa. Quase que nos entupimos de comer, né? Mas depois oramos, foi muito bom, foi muito bom. E glória a Deus, é bom estar com os irmãos. Vou aproveitar para dar um testemunho. Nem tinha pensado em falar, mas adorou, falou algo que é nessa mesma linha, porque quando a gente tem um orçamento familiar, a gente tem o dinheiro todo mês ali, e eu não sou uma pessoa que nem a Jennifer, que ficou colocando assim, né, tudo na ponta do lápis e sei exatamente o que a gente gasta. A gente não tem uma planilha, não até mais organizada do que eu. Mas não sobrava dinheiro. Então, todo mês era a mesma coisa. A gente conseguia pagar as contas, conseguia fazer coisas, sair para comer uma pizza, sair para jantar, mas sobrar, falar assim, sobra para guardar, nunca sobrou. Quando o Lucas foi lá para Bauru, eu fiquei preocupada, porque o valor do aluguel dele
é bem mais do que a metade do que eu pago, por exemplo, na prestação da minha casa. Falei, puxa, eu vou quase ter são duas casas para sustentar, né? E mais aquilo tudo que eu já contei de imobiliar a casa e ter que pagar sofá, geladeira, cama. Aí tinha o condomínio, colocar a casa para funcionar com aqueles detalhes que, no final das contas, acho que às vezes eles saem mais caros do que as coisas maiores, né? Aquelas miudezas da casa, né? Você gasta muito com isso. E eu fiquei preocupada. Preocupada é um modo de dizer, né? Para falar a verdade, dessa vez eu não fiquei nem preocupada. Eu estava tão tranquila que o Senhor ia fazer. Mas você pensa, né? Como é que na matemática isso vai dar certo? Eu confio no Senhor. Mas a matemática, né? Vai ter que fechar essa conta. E, por outro lado, mandando muito mais dinheiro para a Bia do que quando ela estava aqui no Brasil, ela gastava. Dava para ir no Outback ali, ó, toda semana que não chega, não se compara ao que você tem que pagar lá para viver em dólar. Então, tinha o aluguel do Lucas, a internet dele é mais cara que a nossa, e não, tinha um monte de coisa, condomínio que a gente não tem aqui, ele tem lá. Falei, Senhor, como vai ser? Mas eu confiei em Deus e eu fui. O mês foi passando. Passou. Aí hoje, normalmente é nessa data, eu sento para fazer as contas. E aí, quando eu sentei para ver o meu saldo, o meu extrato, eu tenho exatamente o mesmo valor que eu tinha em todos os outros meses. Eu vou dizer assim, são poucas, não são muitos reais a mais, mas eu tenho a mais hoje do que eu tinha no mês passado, na mesma data. Agora, eu não sou se eu fosse a Jennifer ou a Dorô, talvez o Senhor ia fazer aparecer um dinheiro na minha conta para eu olhar ali. Mas como eu não controlei, simplesmente eu só chego à conclusão que eu não sei. Não entrou dinheiro, isso eu fui ver no extrato. Não entrou dinheiro, mas eu não sei dizer. Aquilo multiplicou de uma forma que eu consegui pagar, a gente conseguiu praticamente bancar as duas casas e tem dinheiro a mais na minha conta. E eu só posso olhar para esse Deus maravilhoso e agradecer, louvar ao Senhor, porque Ele cuida de todos os detalhes. E o que mais me deixou alegre é que eu sempre fui uma pessoa que me preocupei muito e a minha ansiedade, a minha preocupação, elas me perturbavam mais do que o problema em si. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim que quando você está tomando seu café da manhã e você tem um presente para comprar, porque no final de semana você tem um aniversário, se você ficar tomando seu café pensando no presente, na compra, você vai tomar café comprando o presente, porque na sua mente é como se aquilo estivesse acontecendo e te gera o estresse como se estivesse acontecendo. Então eu não faço mais isso. Eu vou me estressar no dia que eu tiver que ir lá comprar o tal negócio ou decidir o que eu vou fazer. Mas no momento do café da manhã, meu momento do café da manhã, eu oro, eu falo com o Senhor, eu entrego o meu dia para Deus, eu não fico mais ansiosa. E isso foi uma coisa assim maravilhosa que eu pude experimentar nesses dias, que eu não fiquei, aquilo não me perturbou, aquilo não me paralisou, e eu pude ver a mão do Senhor no final, com todas as coisas cooperando para o bem, e eu glorifico ao Senhor por isso.
Acho bom também que a igreja possa se alegrar com a gente. Eu não tinha ideia, mas eu estava pensando ali, não é justo que a gente guarde a bênção só para nós, mas nós, os que lideramos a igreja, soubemos essa semana. Na verdade, eu soube terça-feira de manhã, o senhor tinha dado resposta para a gente de uma ansiedade que a gente tinha, porque o aluguel aqui é bem alto e esse é o mês do reajuste, e ele não foi excessivamente reajustado, mas houve um reajuste e nós resolvemos fazer uma proposta, inicialmente uma proposta ousada, mas nós tínhamos a ideia de talvez negociar e conseguir uma coisa mais módica. Mas na terça-feira de manhã eu recebi o sim para a proposta mais reduzida. De qualquer forma, nós conseguimos 15% de abono por 4 meses e mais 10% por mais 4 meses. Isso completa o ano. Então, não só não aumentou, como diminuiu. E louvado seja Deus. Eu exultei diante do Senhor, porque a resposta veio bem na hora, que dia 5 eles iam entrar em férias, o dono ia entrar em férias e não ia mais atender. E o boleto era para o dia 18. Eu já estou com o novo boleto, com a redução de 2.500 e pouco. Louvado seja Deus. Eu acho justo que vocês se alegrem junto com a gente. Bom, depois do que o pastor falou, é melhor nem guardar a bênção, que aí vai levar castigo. Bom, a Isa está fazendo faculdade, a gente tem aí uma diferença de FIES para poder pagar, e está fazendo inglês também, o que tem colocado ela em entrevista. O senhor deu a benção do trabalho, mas aí ia faltar mesmo salário. E eu estava super preocupada, e o pai da Isa, como ela já está maior de idade, ela não estava estudando, aí tem essa questão de pensão alimentícia, blá, blá, blá. E aí eu estava com todo um plano traçado, porque o Humberto ele é muito gente boa, mas ele é difícil de entender por telefone. Eu falei, então eu vou lá, converso com ele pessoalmente. Aí a pastora Glaucia até falou, precisa. Eu falei, porque é mais fácil para poder entender e tal. Mas aí eu entendi por que eu não fui no dia 28, que era no dia 28 não, no dia 30, que era no domingo. Eu sabia que ia faltar, a gente eu estava super preocupada, a Isa ia ter que cancelar o inglês, e isso ia ficar ruim, porque é o que está abrindo porta para entrevista para ela, muitas, graças a Deus. E aí eu não queria já pedir ajuda para o meu pai, todas as contas para pagar, enfim. Primeira coisa que aconteceu, eu não consegui ir lá para Montemar para poder falar com o Humberto. Quando foi ontem, eu tentando falar com ele, não consegui. Quando eu comecei a conversar com ele, oi, tudo bem? Então, comecei a conversar e só deu o primeiro briefing do que precisava ser feito, o senhor já tinha preparado o coração dele mesmo antes de eu imaginar. Ele, não, tudo bem, tá tudo certo, faz as contas e me manda que a gente se organiza. Eu também não estou ganhando tão bem, mas comecei a trabalhar tem pouco tempo, a gente se organiza. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. Graças a Deus o senhor resolveu. E eu assim, mas Jesus, vai ter que negociar o inglês e não vai parar. E aí não consegui nem te contar toda a história, pastora. Mas quando eu cheguei em casa, eu nunca vivi isso na minha vida, gente. E assim, esse mês foi tudo truncado no trabalho, poucos dias. Deu, assim, tudo quanto é... Foi um mês meio esquisito, o final, a última semana do mês, fechamento, tudo. E aí eu preocupada, porque eu precisava quitar o boleto, que eu precisava quitar, e meu pagamento esse mês teve que ser em cheque. E eu peguei e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou viver um negócio desse? Como é que eu vou me organizar? E eu conversando com Deus, primeira coisa que aconteceu, o Espírito Santo falou, hoje, esse mês você vai dizimar diferente. E eu dizimei diferente de todas as vezes que eu fiz na vida. Amém, Senhor. Eu nem tinha o salário na conta, eu já tinha programado, agendado o dízimo. Quando eu acordei no dia de hoje, já tinha acontecido do cheque ter caído. Mas antes mesmo de todas as coisas acontecerem, a Isa me manda uma mensagem, mãe, paguei todas as minhas contas com relação aos estudos. O que essa menina fez o dia inteiro encafufada com isso? Quando eu chego à noite, ela trabalhou na Ótica o ano passado.
Ela terminou o contrato dela em fevereiro desse ano. Ela sabia que ela tinha. Eles mandaram uma mensagem perguntando a conta dela. Ela sabia que ela tinha um PPR, mas ela era menor aprendiz, PPR do PPR do PPR. Não, gente, foi exatamente o valor das contas. Já estava caído na conta dela desde o dia 28, ela nem tinha olhado nada. E assim, não sobrou mês no meu salário. Graças a Deus vai dar justo para aquilo que eu precisava, para aquilo que eu precisava me organizar. E a Isa conseguiu honrar com os compromissos dela, e eu também vou começar a me organizar e honrar com os meus. E assim, eu nunca vivi uma coisa dessa. Eu fiquei meio de boca aberta, eu só ficava assim, graças a Deus, graças a Deus. A minha mãe ficou perplexa e depois eu conversando com a Isabela, eu peguei e falei assim, filha, esse é um Deus que a mãe serve. Esse é o Deus fiel. Que ele não pensou na gente, no dinheiro, mas ele pensou na fidelidade, ele olhou a fidelidade do nosso coração. E isso foi bênção. Eu só tenho que honrar e glorificar o Senhor por isso. Não, não tá pegando o pé. Eu tenho que aprender, né? Tem que ser treinado. Não, é o seguinte. Foi a dona Josefa, mãe do Péricles, que falou comigo e com a Rose. Foi no domingo, né? Para que a gente fosse à casa dela, porque ela iria convidar a Cleide. E a Cleide está muito bem. Acompanhou todo. Ela escolheu, inclusive, o Salmo 115, que ela queria que nós lêssemos isso, pedir para a Rose. Então, o melhor disso tudo é assim, a preocupação da dona Josefa com a idade dela, a genuína preocupação, assim, só que vocês vão lá em casa, porque não dá para ir para a casa da Cleide. Vou convidar a Cleide e ela vai estar lá. E louvo a Deus por isso, por estarmos com irmãos que se preocupam com irmãos. É, 1 Samuel 2, que é o Cântico de Ana, 2:7. 1 Samuel 2:7 fala assim, já que está nessa linha de dinheiro, né? O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos. Aleluia. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles.
O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. O 10 me chamou muita atenção, gente. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Vai contender com Deus? Deus do céu. Eu estou guardando um versículo porque eu quero pregar sobre ele, mas é um versículo que eu postei essa semana lá no Facebook, mas que me fez quase chorar, de tão bonito que ele é. O Salmo 119, versículo 96. Os salmos são poesias, né? E a poesia sempre tem a habilidade do poeta, do autor, né? Do artista. E aí você descobre que tem artista que é inspirado por Deus, né? Porque a palavra do Senhor é inspirada por ele. E o versículo 96 me tocou tanto o coração essa semana. Eu estou apaixonado pelo Salmo 119. A gente precisaria pregar sobre esse salmo, né? Mas ia levar uns 2 dias. Então, não vai dar certo. O versículo 96 fala assim: tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. É tão profundo isso, porque os nossos valores humanos estabelecem a perfeição das formas, a perfeição da música, a perfeição da poesia, a perfeição da saúde, a perfeição de qualquer coisa. A gente estabelece os padrões de perfeição. Mas o salmista reconhece que esta padronização segue critérios humanos. Por isso ela é limitada. Nós entendemos a perfeição debaixo de uma ótica humana. O mandamento de Deus extrapola a perfeição, porque ele não tem limite. Então, sem fazer trocadilhos hoje, né? Se toda a perfeição é limitada e o mandamento do Senhor não tem limite, ele é mais que perfeito. E eu fiquei pensando nisso, né? Alguém que foi meditar na palavra do Senhor e concluiu que nada pode ser mais perfeito do que o mandamento de Deus. E como nós temos dificuldade para crer nos mandamentos do Senhor e para colocá-los em prática, como nós questionamos, eles só tinham a lei de Moisés. E eles liam a lei e eles enxergavam a perfeição de Deus na lei. Nós lemos a lei hoje e muitas vezes falamos: nossa, isso aqui é muito radical. Nossa, isso aqui é muito exagerado. Nossa, isso aqui não sei o quê. Ah, pois bem, o salmista recebeu a revelação do Espírito Santo para dizer que o mandamento do Senhor é ilimitado. Ele é mais que perfeito. E que a gente creia na palavra de Deus para andar sobre ela, porque nós estamos seguros, né? Eu vou convidar você a ficar em pé, nós vamos orar para terminar o culto. E eu vou pedir que você leve uma oração para casa. A Isis tem postado algumas coisas no Facebook, não sei se vocês têm visto. Nesta segunda-feira, a Unesco promoveu uma votação em relação a algumas coisas que eles têm ensinado e que têm chegado às escolas por deliberação da ONU. E tem a ver com assuntos políticos. Entre outras coisas, a Unesco está agora oficializando que Jerusalém nunca pertenceu aos judeus. E não há base histórica para dizer que pertenceu a Israel. O Muro das Lamentações não tem nenhuma ligação com Israel, portanto, nem com o cristianismo, nem mesmo com Jesus. E existe uma linha deles, que inclusive tem dito que Jesus era muçulmano. E o Brasil votou contra Israel favoravelmente aos ensinos da Unesco. A palavra do Senhor fala em Gênesis 12, Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. O governo brasileiro tomou uma medida contra a nação israelita e o Brasil tem cada dia mais se colocado em maldição, em posição de maldição. Eu peço que vocês orem por mim, porque por conta disso eu decidi comprar uma briga na escola. O Mackenzie, lamentavelmente, é vinculado à Unesco. E eu comecei semana passada uma campanha. E eu vou até as últimas instâncias, se for necessário, para dizer que o Mackenzie precisa se desligar dessa organização, porque ela é maligna. E uma escola que carrega o nome de Cristo não pode concordar com isso. Eu oro porque eu estou decidido e vou fazer isso.
não sei o preço que eu vou pagar por isso. Mas eu não vou compactuar e não vou trabalhar e não vou pregar alguma coisa que vai contra o evangelho e tudo assim. Mas a gente vai orar por essa nação agora, por esta aqui. Pedir que Deus tenha misericórdia do nosso governo, né? E que nos proteja, porque nós estamos aqui, nós não temos como sair desse país, acho, né? Pelo menos todos de uma vez. E precisamos que Jesus nos guarde nesse lugar aqui, apesar de toda a maldição, né? Vamos orar. Senhor, nós apresentamos ao Senhor nossa humilde petição a Ti, Senhor, tenha misericórdia desse país. Eu não sou autoridade desse país, mas eu intercedo por ele, Senhor, porque o país e nós juntos, sem querer, temos pecado contra o Senhor, violando Tua lei, desprezando os Teus princípios, pervertendo a história que a Tua palavra conta. Tua palavra é verdade, Tua palavra é mais que perfeita. E, de alguma forma, Pai, tudo que tem sido feito tem sido para desonrar o nome do Senhor, para perverter as Escrituras e para, nós entendemos isso, criar o ambiente certo para a manifestação do Anticristo. Nós não podemos mudar a história, Senhor. Tudo o Senhor já tem definido, tudo o Senhor já tem programado e o Senhor mesmo disse que essas coisas aconteceriam. Mas nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia desse lugar aqui, dessa nação e de nós, ó Pai, que estamos aqui. Que o Senhor, como temos ouvido hoje aqui, continue nos abençoando mesmo, Senhor, em todas as áreas. Temos visto hoje muito sobre prosperidade, sobre o teu sustento, mas queremos a tua proteção em todas as áreas, Pai. Queremos a liberdade para pregar o teu nome, queremos o poder e a autoridade para expelir demônios, para exercer o teu reino, e a despeito do que estejam dizendo as autoridades do país, queremos dizer que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e que Alá não é Deus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos essa graça, dá-nos essa autoridade, preserva-nos nesse lugar aqui, Senhor. Preserva-nos, Senhor, para que possamos te servir. Tenha misericórdia dessa pátria, Senhor. Tenha misericórdia dessa pátria. Dê mais sabedoria a nós quando tivermos eleições, para enxergarmos o que está por trás de tudo isso, Senhor. Abre os olhos, Senhor, do teu povo. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Amém. Senhor, nós vamos nos despedir e eu peço que o amor do Senhor, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós hoje, amanhã, depois, até que o Senhor venha nos buscar, em nome do Senhor. Amém. O pastor quer falar? Posto escrito. Eu tenho que ler Salmos 2, verso 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Eu não posso dizer que fico triste que eles não vão assistir, mas saberão de todas as formas que o Senhor Jesus porá os seus pés naquele lugar e se assentará no seu trono em Jerusalém para mostrar quem é e quem domina a história. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver, eles não, porque no lugar onde estarão não poderão ver nada, mas o Senhor estará lá provando quem é. Aleluia. É por isso que eu sou milenista. O Senhor precisa se assentar naquele trono. Porque é o fim da história, é a refutação de toda como é que se fala? Tudo aquilo que os homens que são contra o Senhor tentam maquinar e provar. A presença de Jesus em Jerusalém vai pôr por terra toda essa filosofia, toda essa mentirada em nome do Senhor.